Olá, povo abençoado. Que a paz de Cristo esteja convosco. Jesus te ama e eu também. Quero convidar você para ler juntamente comigo Lucas, capítulo 17, do versículo 7 ao versículo 10, que diz assim: E qual de vós terá um servo a lavrar ou a apacentar gado, a quem voltando ele do campo diga: Chega-te e assenta-te à mesa. E não lhe diga antes: Prepara minha ceia e cinge-te, e serve-me, até que tenha comido e bebido, e depois comerás e beberás tu. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Nosso tema hoje é o dever de servo. Anotou aí? O dever de servo é o nosso tema. Então, conforme os versículos 7 e versículos 8, né? Ou melhor dizendo, conforme os versículos 7 e 8 ainda de Lucas, capítulo 17. Vá anotando aí. Lucas, capítulo 17, versículos 7 e versículo 8. A palavra de Deus nos diz exatamente o relato de um servo que sai para uma lida de trabalho, um dia de trabalho, e vai ao campo. Isso poderia ser apacentar o gado, ou seja, cuidar do gado, ou preparar a terra para a plantação, ou cuidar da plantação em si. E voltando ele de uma jornada de trabalho, de um dia, posso dizer assim, o seu senhor, ao invés de dizer a ele: Olha, te senta na mesa que eu preparei a tua janta, porque a ceia é a última janta do dia. Senta à mesa que eu preparei a ceia. Muito pelo contrário, o seu senhor o manda se cingir, se preparar. Ele precisa trocar de roupa. Precisa estar pronto para servir ao seu senhor. Servir a ceia, a última refeição do dia. E depois que o seu senhor come e bebe, agora também ele pode comer e beber. Então começamos a ver aqui o relato da jornada do dia de trabalho de um servo que já volta e continua a servir ao seu senhor. No entanto, o versículo 9 da palavra de Deus nos diz assim, Lucas capítulo 17 e o versículo 9. Porventura dá graças ao tal servo, porque fez o que lhe foi mandado? Creio que não. Então Jesus deixa bem claro nessa ilustração que nem pela obediência desse servo, esse senhor não tinha a obrigação de lhe agradecer pelo seu trabalho de um dia. O servo saiu, foi cuidar da plantação ou dos seus animais, voltou de uma jornada de trabalho, serviu ao seu senhor a última refeição do dia, para que depois ele pudesse se alimentar, se servir também. Mas primeiramente o seu senhor, e nem por isso o seu senhor deveria lhe agradecer, tinha a obrigação de agradecer. E Jesus, quando fala isso, diz: E qual de vós? Então poderia ser qualquer um, agiria da mesma forma e não estaria fazendo errado. Agora, conforme o versículo 10, Jesus diz: Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei: Somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então Jesus encontra a proposta a tal relato. Ele diz que o nosso comportamento deveria ser o mesmo. Então, havendo nós cumprido com a nossa obrigação, ou seja, fazendo tudo o que nos for mandado, com tudo isso ainda deveríamos dizer: somos servos inúteis.
Ou seja, Jesus está dizendo que eu e você não temos mérito. Por isso a expressão servos inúteis. Não confunda o servo inútil desse texto com o que se encontra em Mateus capítulo 25 e o versículo 30. Pois o servo inútil de Mateus capítulo 25 e o versículo 30 trata-se de um servo que enterrou o talento. Um servo que não levou o evangelho de Cristo, que se envergonhou-se de Jesus, pois não teve coragem de levar o evangelho, pegou o talento e enterrou. Mas esse servo aqui, conforme o relato, estamos falando de um servo obediente. E Jesus disse que quando exercemos obediência, ainda assim, devemos dizer, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o nosso dever, a nossa obrigação. Creio que você já deve estar imaginando, esse é o dever de servo, exatamente esse. O dever de servo é servir. Então Jesus está nos ensinando a submissão e a humildade. Pois o próprio Jesus nos diz em Mateus capítulo 11 e o versículo 29, Mateus capítulo 11 e o versículo 29, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, tudo que eu e você podemos fazer é a base daquilo que Jesus nos ensinou. Não vamos passar disso. Não somos capazes de fazer nada que esteja além da nossa obrigação. Também precisamos ter a humildade de reconhecer a graça de Deus na nossa vida e assim nos submetermos à sua vontade, pois Jesus não nos obriga a ser seus servos, pois conforme Marcos capítulo 8 e o versículo 34, Jesus fala: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então podemos observar que mesmo em situações adversas, como carregar a cruz, é necessário continuar negando o nosso eu para fazer a vontade de Deus. Não obriga, mas se for para servir a Cristo, é necessário haver a submissão. Por isso, o servo inútil, porque estaríamos cumprindo apenas com o nosso dever, apenas com a nossa obrigação. Aí você poderia perguntar, e o que eu e você merecemos de verdade? Se Romanos capítulo 6 e o versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, e Romanos capítulo 3 e o versículo 23 diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, já imaginou o que eu e você merecemos? Qual é a dignidade que temos? Será que somos merecedores? Será que vamos além de servos inúteis? Ou será que realmente somos servos inúteis porque só fizemos aquilo que nos é mandado fazer? Apenas a nossa obrigação? Isso quando obedecemos a Jesus, levando em consideração que sem obediência sequer seremos servos? Então dá para você entender porque eu e você não podemos ficarmos reclamando de Deus, interrogando a Deus. Senhor, por que isso? Senhor, por que aquilo? Senhor, por que o Senhor não fez isso ou aquilo? Aonde nós devíamos estar preocupados em servir a Deus, em agradar a Deus, nos submetendo para sermos seus servos. Porque ser servo de Deus é uma honra muito grande. O que seria de mim e de você, se Deus não nos amasse? Nós ainda vamos falar aqui, conforme Lamentações, capítulo 3 e o versículo 22, diz assim: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Então ser consumido também seria ser destruídos. Então a única linha que nos separa da destruição é as misericórdias do Senhor. Então logo vemos que Jesus está mostrando que o servo obediente ainda é aquele servo que vai dizer: eu sou um servo inútil, porque eu só fiz minha obrigação. Então Jesus não está dizendo que seria um servo imprestável.
Mas ele está dizendo, você só fez sua obrigação. Então a nossa obrigação é a de agradar o nosso Senhor. Porque Ele, pela sua misericórdia, não permitiu e não permite que eu e você sejamos destruídos, se assim nos submetermos à sua vontade. E reconhecer que somos servos, apenas servos, mas que Ele é o Senhor. Então não podemos estar interrogando a Deus. Há quem diga até que vai colocar Deus no canto da parede, misericórdia. Diante dos olhos de Deus, eu e você não somos nada. Conforme Isaías, capítulo 40, versículo 17. Quem sou eu? Quem é você diante de Deus? Nada. Mas Deus nos ama, a ponto de ter dado o seu Filho unigênito por nós, para que eu e você, crendo nele, pudéssemos ser salvos, ao invés de morrer. E não estou falando simplesmente fisicamente, morrer eternamente. Conforme João capítulo 3 e o versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus não quer que eu e você pereçamos, que eu e você venhamos a morrer eternamente. Mas precisamos nos submeter. Então eu e você não temos direito de reclamar de nada. Não temos direito de ficar dizendo, mas Senhor, por que o Senhor não fez isso? Porque na verdade, não é Deus que tem a obrigação de fazer alguma coisa pela gente. Ou eu até diria, não é Deus que tem a obrigação de nos servir. Somos nós que temos a obrigação de servir a Deus. Não é Deus que precisa de nós. Somos nós que precisamos de Deus. Porque se fôssemos falar assim, Deus não precisa de mim e de você para nada. Ele é Deus, Ele é eterno, Ele é absoluto. Foi Ele que criou tudo, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 1. O próprio Jesus, que também é Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E ainda em João capítulo 1, versículo 3, diz que tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ainda se referindo a Jesus também como Criador, como Deus. Então estamos falando de alguém que não é dependente de nós, mas somos nós que somos dependentes dele. Deus sem mim, sem você, continua sendo Deus. Eu e você sem Deus não somos nada. Então a nossa obrigação é de obedecer a Deus. A nossa obrigação é de entregar a nossa vida a Deus. Essa é que é a nossa obrigação. Esse é que é o nosso dever. Entregar a nossa vida a Deus. É isso que precisamos fazer. Eu e você precisamos entregar nossa vida ao Senhor. Em prol do reino de Deus. Precisamos estar dispostos a servir a Deus. Conforme Filipenses capítulo 2, do versículo 6 ao 8, a história consta Jesus tomando a forma de servo, tomando a forma de homem, sendo obediente até a morte e morte de cruz, por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser, o quê? Justificados. Porque a nossa justificação, conforme Romanos, capítulo 13, versículo 24, é algo que vem pela graça de Cristo, pela sua redenção. E ainda é de graça. Então você observe que Jesus não teria obrigação, mas faz por amor, conforme Efésios, capítulo 5, versículo 2. Então Jesus se entrega por amor, por nós. Se submete a humilhações, onde as pessoas zombam dele, dizendo que se ele é o Filho de Deus, desça da cruz. E Jesus ali já na dor e na agonia está sendo tão humilhado, conforme Mateus capítulo 27, versículo 40, e as pessoas zombando de Jesus. Ainda antes de ir para a cruz, e Jesus estava preso. Mateus capítulo 26, versículos 67 e 68, Jesus é rebufeteado, é cuspido no rosto, e ainda é zombado. Tudo isso por nossa causa. Mas com tudo isso foi obediente. Se submete a ser servo no nosso lugar. Se submete à humilhação no meu e no seu lugar. E o nosso dever é o de servir a Ele, que nos salvou. Ele sim, Ele é Deus.
Então ele não tem a obrigação de agradecer a mim e a você pelo que nós fazemos. Somos nós que temos a obrigação de agradecer a ele pelo que ele faz por nós. Não é ele que tem a obrigação de nos servir. Somos eu e você que temos a obrigação de servi-lo. Então o sofrimento de Jesus, o que Jesus assume no nosso lugar, é algo tão grave que Jesus se torna maldito no meu e no seu lugar, conforme Gálatas capítulo 3 e o versículo 13. Então a maldição da lei, pela qual eu e você éramos malditos, Jesus toma sobre si mesmo e se torna maldito no meu e no seu lugar, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Então eu queria ler aqui um texto da palavra de Deus que se encontra em 1 Coríntios, capítulo 6 e o versículo 20, que diz assim: porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então fomos comprados. Estávamos condenados à morte eterna. E Jesus deu a vida por nós. Não para que eu e você hoje estivéssemos achando que teríamos direito de reclamar, de exigir de Deus alguma coisa. Senhor, meu direito. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu quero isso. Senhor, eu quero aquilo. Misericórdia. Misericórdia. É a graça dele. Precisamos sempre nos lembrar que precisamos realmente priorizar o nosso Senhor. Conforme Mateus capítulo 6 e o versículo 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Mas o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, assim como aquele servo primeiramente serviu ao seu Senhor. Passou o dia trabalhando e agora vai preparar a ceia do seu Senhor. Assim somos nós para com Deus. Primeiramente Deus. Então precisamos dar prioridade a Deus em tudo na nossa vida. Precisamos obedecê-lo. Precisamos nos submetermos a Ele, pois Ele é nosso Senhor. No entanto, o que é que acontece quando nós nos submetemos a Deus? Só para relembrar aqui mais um ponto, Jesus ainda na condição de servo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Marcos. Porque Jesus foi o servo exemplar. Ele se submete a essa condição para nos salvar. Então veja o servo exemplar. Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então precisamos aprender com Jesus. Então Jesus, mesmo sendo Filho de Deus e sendo igual a Deus, sendo Deus, pois tem todo o poder no céu e na terra. Mateus capítulo 28, versículo 18. Ainda antes de tudo, ele já era Deus, conforme João capítulo 1, versículo 1, que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Mas Jesus dá o exemplo, ele veio servir. Então que eu e você possamos aprender a servir a Deus, a ser servos de Deus. Então, conforme outro texto que se encontra aqui em Mateus, capítulo, vamos ver aqui, Mateus, capítulo 23, Mateus capítulo 23, e o versículo 12, veja o que a expressão diz. E o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Eu e você somos exaltados na nossa humilhação, porque só quem tem o direito de nos exaltar é Deus. Eu e você não podemos nos exaltar, não temos esse direito. Então, 1 Pedro, capítulo 5, e o versículo 6, a palavra de Deus nos diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Então Deus é quem nos exalta, se nos humilharmos diante dele. E o que eu posso deixar hoje para você, diante dessa palavra, com o tema, o dever de servo, é que se estávamos reclamando de alguma coisa, achando que Deus estava demorando, que isso, que aquilo, precisamos entender que somos apenas servos, e servos inúteis. Somos servos inúteis quando fazemos tudo. Então, quando não fazemos nada, também não somos nem servos, porque também não somos nada. Servos inúteis porque não temos mérito, mas somos amados por Ele, pelo Senhor.
Então é justamente isso. Precisamos nos submeter à vontade de Deus. Pois é na nossa humilhação que achamos graça diante de Deus. E no tempo dele, não no seu tempo, não no meu tempo, no tempo dele, ele nos exalta. Para que a seu tempo vos exalte. Então o tempo de Deus na tua vida é o tempo de Deus. Eu posso dizer assim. É o tempo de Deus na sua vida, não o seu. É o tempo de Deus na minha vida, não o meu. É o tempo de Deus na nossa vida e não o nosso. Então que possamos servir a Deus com alegria, sabendo que é um grande privilégio servir a esse Senhor que simplesmente deu a vida por nós, que simplesmente nos ama de tal maneira a ponto de dar a vida por nós, a ponto de tomar a nossa maldição sobre si, para que eu e você pudéssemos ser justificados. Então que possamos servir com alegria, sabendo que sempre que Deus for prioridade na nossa vida, tudo quanto precisamos Ele há de acrescentar. Já falamos aqui, Mateus capítulo 6, versículo 33, diz o quê? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então aquilo que você não tem ainda, aquilo que não aconteceu, aquilo que você está esperando da parte de Deus, se submeta. Seja simplesmente servo e reconheça que todos nós somos servos inúteis, não temos mérito. Não podemos nos orgulhar diante de Deus. Não podemos exigir de Deus. Mas Deus pode nos exaltar. Deus pode suprir toda e qualquer necessidade que nós temos. Só precisamos cumprir com o nosso papel de servo. Servo que obedece. Servo que reconhece que não tem mérito. Senhor, eu não tenho mérito, eu não sou merecedor. A única coisa que eu e você merecíamos era a destruição. Mas há uma linha entre nós e a destruição. A misericórdia de Deus, que é a causa de não sermos consumidos. Conforme já lemos em Lamentações, capítulo 3, versículo 22. Guarde essas palavras no seu coração, sabendo que se Deus quisesse lançar eu e você no inferno por causa dos nossos pecados, Ele ainda continuava sendo Deus e sendo justo. Então precisamos entender quão grande é o amor de Deus por nós e sermos mais gratos a Deus, reconhecendo que Deus é Deus e com tudo isso Ele nos ama e cuida de nós. Que o Senhor abençoe a todos vocês. Em nome de Jesus. Amém.